Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa coluna Infra em Movimento, comigo, Mariana Velar. A gente ainda não se conhece, por isso eu quero me apresentar. Eu poderia falar de profissão, que é o jargão mais comum, que a gente se conheça. Eu sou advogada, sou doutoranda, sou professora de diversas instituições de ensino superior, mas antes de mais nada, eu sou uma apaixonada por logística e isso corre no meu sangue. Tenho aí na ancestralidade, tanto do meu avô paterno quanto no materno, esse amor pelos transportes, inclusive neta de caminhoneiro. Então, estou aqui com a logística no sangue e quero compartilhar com vocês algumas questões relevantes que eu aprendo, que eu convivo no exercício dessa profissão que eu tanto amo, que é a advocacia, com ênfase aí na prática. Essa minha experiência na advocacia, na atuação regulatória, de setores da infraestrutura de transportes e logística. Nessa primeira coluna, eu quero fazer um exercício de pensar no futuro. Não que eu queira ser vidente, ou que eu esteja com uma bola de cristal, mas eu quero trazer aqui 4 pontos para que a gente possa pensar o que o ano de 2022 reserva para nós que trabalhamos com logística, essa parte aí voltada para a infraestrutura. Vem comigo? O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é sobre a agenda legislativa. Vamos falar sobre a continuidade de um movimento legislativo que já estava em trâmite no Congresso Nacional. A gente sabe que 2021 foi um ano cheio de emoções, a legislatura ainda não está num ritmo normal em virtude da pandemia. A gente teve também atritos entre esferas de governos que implicaram em projetos com tramitação mais atabalhoada, com mais conflito, com alguns vetos, né? E eu queria aqui destacar, rememorar alguns projetos que foram aprovados ano passado, mas que ainda vão repercutir muito no ano de 2022, né? No primeiro semestre, a gente teve a aprovação da nova lei de licitações e contratos, ela é muito relevante para projetos públicos, a gente tem uma série de inovações que podem ser positivas para o caso da infraestrutura de transporte, a gente teve uma nova visão do seguro-garantia em obras públicas, prazos contratuais mais ampliados e dentre outras modernizações que podem ser relevantes aqui para contratos públicos. A gente também teve a Lei 14.157, que é a chamada carinhosamente Lei do Free Flow. Essa implementação da cobrança do uso da rodovia por sistemas de livre passagem, permitindo que o usuário pague pelo que ele efetivamente trafegou, é algo muito relevante que vai gerar bastante desafios. Então, a gente aguarda, nesse ano de 2022, a regulamentação, tanto dos temas da nova lei de licitações, como também, por exemplo, da lei do Free Flow. Quando a gente pensa nas licitações, existe um temor generalizado que haja um excesso de regulamentação infralegal. O sistema já é muito complexo, está se tornando cada vez mais, né? No Free Flow, a gente tem, de outro lado, uma expectativa de que a NTT eventualmente avance nessas pautas, até aplique o sandbox regulatório, né? E, sobretudo, considerando que esse mecanismo já foi inserido no contrato de concessão da Nova Dutra e provavelmente vai influenciar as novas rodadas de concessão rodoviária. Para o segundo semestre de 2021, a gente também teve uma aprovação muito relevante para a gente que trabalha com a logística, que foi um novo marco das ferrovias. Muita gente chama ele de Lei das Autorizações Ferroviárias, mas ele é muito mais do que isso. Ele trata dos diversos regimes jurídicos que são aplicáveis ao setor de transporte, à exploração dessa infraestrutura, e ele consagra formas também de direito privado, que é a autorização. Já na virada, pós-Réveillon, pós-festas, a gente teve também a aprovação, a sanção do aguardado projeto da BR do Mar, que é a Lei 14.301. Essa lei ela foi muito propagandeada como sendo um instrumento para ampliar, melhorar a qualidade do transporte por cabotagem, né? E uma coisa que é importante frisar é que tanto o novo Marco das Ferrovias, que foi aprovado na véspera de Natal, quanto a BR do Mar, aprovada logo após o Réveillon, no início do ano de 2022, os dois projetos sofreram vetos relevantes por parte do Poder Executivo. E aqui a gente tem
diversos problemas advindos desses vetos, discussões nos setores, né? Um dos pontos que gerou bastante reação foi o veto à prorrogação do reporto, regime tributário favorecido para incentivar a modernização da infraestrutura portuária e também ferroviária. Considerou-se, né, para o veto, de que haveria uma renúncia de receita sem apresentação do impacto orçamentário. Então, hoje a gente vê as associações se mobilizando para conseguir a prorrogação desse benefício, mas para que isso aconteça com segurança jurídica, é necessário, portanto, que haja uma apresentação do impacto orçamentário e financeiro e das respectivas medidas compensatórias para essa renúncia de receita, que é o reporte. Outros projetos muito importantes estão em tramitação, né? A gente recentemente viu o Senado receber o projeto de debêntures de infraestrutura, muito importante para melhorar as condições de financiabilidade do setor. Recentemente foram divulgados dados pelo Ministério da Infraestrutura e outros órgãos do governo federal que indicam que o setor de transporte é o segundo em importância de emissão de debêntures incentivadas, só perde para o setor de energia. Então, aqui a gente tem um grande potencial de novos negócios a partir desse novo marco para as debêntures de infraestrutura. Outros projetos relevantes também são as questões de eletromobilidade, da própria nova lei de concessões. Esses projetos não estão tendo grandes avanços na tramitação, e agora, com o fim do recesso parlamentar, né, estamos num momento decisivo para avaliar as condições políticas para pautar esses e outros temas muito importantes para o setor de transporte. Falamos de legislação, agora vamos falar de agenda regulatória, o segundo ponto que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Merece destaque alguns pontos de agenda regulatória, vou focar aqui na NTT, na ANTAQ e na ANAC, né, que são as que estão mais presentes aí no nosso dia a dia, sem nenhum desprestígio das agências estaduais e municipais, muito importantes, mas pelo nosso tempo curtinho, vamos focar nessas três. Alguns casos muito importantes estão para serem regulamentados, né? O chamado RCR, que é o Regulamento de Concessões Rodoviárias no âmbito federal, que torna mais discricionário o modelo de regulação das rodovias. Como já disse, o diálogo para implementar o Free Flow, autorizações ferroviárias, né? Adaptação, inclusive, do estoque regulatório hoje existente à nova norma, ao novo marco das ferrovias, que é mais simplificado. Temos também discussões do setor portuário referentes à abusividade da cobrança do serviço de segregação interna, THC2, e são diversas pautas, né? Inclusive para que a gente possa rever esse estoque regulatório, modernizar e eliminar o chamado fardo regulatório, aquilo que não mais faz sentido em termos de regulação. Um terceiro ponto que eu gostaria de trazer é sobre a pipeline de projetos públicos e desestatizações. No nível federal e regional, tem muitos projetos já sendo gestados desde os anos anteriores, né? A gente tem expectativas de novos editais para rodovias, sobretudo pelo BNDES. Setor portuário, a gente está na expectativa de ver o florescimento do private landlord, a desestatização da Codesa, né, da Docas do Espírito Santo, vai ser um test drive para esse acontecimento, né? A gente tem também previsto a desestatização da Codeba e a futura concessão do Porto de Santos, que está em fase de estruturação. São projetos muito complexos, né, e que vão aí tomar bastante da nossa atenção nesse ano de 2022. Quando eu penso em aeroporto, a gente fala sobretudo do avanço da sexta e da sétima rodada e também de relicitação, né? Será que finalmente sairão as primeiras relicitações de aeroporto, Viracopos e São Gonçalo do Amarante? Aguardamos aí ansiosamente. Quando pensamos em ferrovias, a gente tem alguns projetos muito importantes, né? A questão das autorizações, a nova Ferroeste é um caso importante. Temos também novos projetos de concessão, em especial o FICO, Ferrogrão, que são projetos também que trazem suas polêmicas, mas que são muito aguardados também pelo setor. Por fim, para terminar a nossa primeira coluna, um dos tópicos que eu acho que podemos esperar grandes novidades, movimentações em 2022,
são as autorizações. Vamos pensar aqui, sobretudo, nas autorizações ferroviárias, tendo em vista o novo marco legal. O governo federal desenvolveu, em especial, o programa ProTrilhos. Segundo dados recentes, já foram mais de 76 requerimentos de autorização, que resultam em 19 mil quilômetros de novas ferrovias privadas em 16 estados. Segundo consta, esse seria um investimento de 224 bilhões de reais. A gente sabe que nem todo pedido de autorização, nem todo requerimento vai culminar na efetiva construção. A gente também espera que, apesar de ser natural que alguns processos não prossigam, que não signifique também um índice alto de mortalidade. Foi vetada a exigência de estudos técnicos de viabilidade para esse pedido, né? A gente sabe que o projeto ele é, sim, como um todo, por conta e risco do empreendedor. Mas, para que a gente não tenha perda de oportunidades e perda de tempo, a NTT vai ter um papel muito fundamental em arbitrar eventuais conflitos, caso haja mais de uma ferrovia em uma mesma localidade. Então, essa análise de viabilidade locacional vai ser muito importante para que a gente possa ver esses projetos florescerem. Um caso interessante que eu já mencionei, da Nova Ferroeste, é um empreendimento que já estava qualificado para desestatização no PPI e que recentemente foi assinado o contrato de autorização. A gente vê que o auxílio do poder público através do PPI na estruturação desse projeto foi muito importante, tanto é que ele está no estado avançado do processo de licenciamento ambiental. O IBAMA já deu o aceite para que esses estudos passem pelo processo de audiência pública, para que haja análise de méritos dos estudos, e a partir dessas aprovações, se ocorrerem, a gente tem aí uma boa sinalização para que esse projeto continue, né? Então, vamos observar, caso dê tudo certo, caso esteja tudo correto com esse estudo do licenciamento, talvez a gente veja um projeto piloto para as autorizações ferroviárias. Esses são os principais pontos que eu gostaria de trazer para a gente pensar no ano de 2022. É claro que existem muitos outros, mas para isso a gente vai ter muitas oportunidades de nos reencontrarmos aqui nesse canal. Agradeço especialmente a equipe da Tecnologística por me receber tão bem e aguardo vocês para o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.